Shalom, abençoada, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no Devocional capítulo 4 do livro de 2 Samuel. Estamos estudando a Bíblia. Eu sou muito feliz porque você está aqui. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que venham as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Antes de a gente começar a leitura, eu quero te convidar para a gente orar, chamar a existência do Espírito Santo, aquele que vai nos ensinar. Querido amado Espírito Santo, eis-nos aqui, nos rendemos a Ti, declaramos que Tu és o Deus de nossas vidas, que nós não precisamos de nenhum outro, nos rendemos a Ti, Senhor, te pedimos perdão dos nossos pecados, queremos estar em arrependimento genuíno para nunca mais voltar a fazer esses pecados. Senhor, nos liberta a nossa mente, o nosso coração, através da Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, que possamos ter atitudes que sejam coerentes com o que a gente lê diariamente na Bíblia. Ajuda-nos, Senhor, a ser coerentes com a Tua palavra, com os Teus ensinamentos. Nos fortalece em fé, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, né? Capítulo 4. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem, e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Baaná e o outro Recabe, ambos filhos de Rimom de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. E o povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive lá como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filho de Rimom de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, ou seja, meio-dia, né? Na hora do seu descanso do meio-dia. E os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo. Transpressaram-lhe o estômago e depois fugiram. Misericórdia, isso que era um povo, né? Muito bom, confiável, leal, que quando o negócio dava ruim, eles mesmos faziam o negócio piorar. Versículo 7. Eles haviam... Cadê? Versículo 7. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto, e depois que os transpassaram e o mataram, cortando-lhe a cabeça e levando-a, viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi, em Hebrom, e lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei, o Senhor de Saul, de sua descendência. Bom, com certeza eles não sabiam do caráter de Davi, não sabiam como Davi respeitava o rei e sua família, como Davi tinha um amor muito grande, um temor muito grande pelo ungido do Senhor, né? E com certeza isso vai dar ruim para eles, né? E a gente sabe que o salário do pecado é a morte, a gente sabe que um pecado chama outro pecado, que um abismo chama outro abismo, e eles vão com certeza morrer por conta disso. Versículo 9. Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom de Beerote: eu juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Eu vou castigá-los e eliminá-los da face da terra porque vocês fizeram correr o sangue dele. Tá vendo como eles não conheciam o caráter de Davi? Esses caras acham que tipo, ó, rei Davi, nós somos aqui teus servos, viemos te fazer um favor, olha aqui a cabeça do rei. Ai, meu Deus do céu, eu estou muito enganado. E você sabe que muitas pessoas se aproximam da gente achando isso, que estão fazendo algo bom pra gente. Se a gente não tiver um caráter firmado na rocha, firmado em Deus, a gente também vai achar bom. Olha, você tem razão, você apressou os planos de Deus, né? As promessas do Senhor, beleza, obrigado, valeu, você é um amigão. E não é isso, né? Então a gente precisa ficar muito, muito ligado nisso. Versículo 12. Então Davi deu ordem aos seus soldados e eles o mataram. Depois cortaram as mãos e os pés dele e penduraram os corpos junto
ao açude de Hebrom, mas sepultaram a cabeça de Esbozete no túmulo de Abner em Hebrom. Então, esse capítulo 4, a gente viu o assassinato de Esbozete. Os caras que fizeram isso, achando que estava fazendo bom, foi lá contar para o rei Davi como se fosse algo beleza. E não era, né? Então, a gente vai continuar aqui no capítulo 5, que é pequenininho também, para a gente ver mais sobre essa história. Então, representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado mesmo, quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas, e o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e o rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi, o rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos em Hebrom. Reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Bom, ele foi ungido já para ser rei quando ele tinha 17 anos, lembra? Só que agora ele só é rei de verdade com 30. Então foram 13 anos de processo, minha irmã. Você tá achando que o negócio tá demorando aí com você? Você lembra quanto tempo foi que José também teve tempo para cumprir a promessa dele? Na vida de José, quando foi governador do Egito, o tempo que ele tinha as promessas, os sonhos de Deus, e o tempo que ele foi reconhecido por isso. Davi passou 13 anos aqui, e José foram 20. E você lembra também da promessa de Deus para Abraão sobre seu filho Isaac? Foram 25 anos de espera, minha irmã. E você está achando aí muito o tempo que Deus está te dando aí? Pois é. Foram 13 anos aqui de processo. Você viu que a própria liderança de Israel, né, os anciãos foram lá reconhecendo Davi e disseram: olha, mesmo quando Saul era rei, era você quem governava, era você quem livrava a gente. E ali coroaram Davi. E assim que Davi queria ser coroado rei, ele sabia que Deus faria da melhor forma possível e não do jeito que a galera estava fazendo aqui, querendo forçar uma barra. Versículo 6. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguia entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Olha como Davi conquistou Jerusalém. Hoje a gente conhece e a gente vai lá ver, viu? Eu tenho uma visão assim da cidade de Davi, né? E é incrível, porque eu vi num vídeo e a visão que eu tenho lá de cima é a visão que eu quero ver e eu quero que você veja também. Entre na antiga Jerusalém, na nova Jerusalém, e que a gente possa estar lá. E foi assim que Davi conquistou, né? A cidade de Davi. Ok, versículo 8. Naquele dia disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. E é por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a de cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo. E ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Pouco depois, Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que o seu reino estava prosperando por amor de Israel, seu povo. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Iba, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. E tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: eu devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu: vá, e eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. E disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Perazim. E como os filisteus haviam abandonado
os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. E mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou ao Senhor de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles, e ataque-os em frente das amoreiras. E assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Bom, a gente viu aqui, né, capítulo 4, o assassinato de Isbosete. A gente viu no capítulo 5, Davi se tornou rei de todo Israel, como ele conquistou Jerusalém, né, dos jebuseus, a cidade de Davi, e também a derrota dos filisteus. Então, grandes coisas fez o Senhor, glória a Deus por todas as coisas. O Senhor faz também por você, porque Ele te ama e Ele luta por você. E Ele quer o melhor, a vontade dEle é boa, agradável e perfeita.